Oi pessoal, boa tarde, eu tô aqui mais uma vez. Hoje eu vim falar para vocês um pouquinho mais sobre gestão financeira para a clínica de estética. Eu tinha preparado um slide aqui, só que eu fiquei com um problema aqui com a equipe e acabou que eu não consegui fazer através dos slides, mas eu vou estar passando aqui para vocês o conteúdo de hoje. Hoje eu vim falar para vocês como ter uma clínica de estética lucrativa. Para que você possa ter uma empresa que seja lucrativa, que te traga rentabilidade, que traga lucro para sua empresa, você precisa de um planejamento estratégico, você precisa de organização, você precisa de passo a passo. Eu sei que às vezes as pessoas elas acham muito chato fazer passo a passo, acham muito chato fazer essa parte de planejamento, mas é algo que é essencial para a manutenção da sua empresa, que é essencial para você ter uma clínica aí no mercado que seja realmente competitiva. Então hoje, um dos primeiros passos que eu trouxe hoje para falar sobre uma clínica que seja lucrativa e que tenha realmente essa segmentação, que consiga trazer resultados positivos aí para a sua empresa, hoje o primeiro passo que eu trouxe é desenvolva um planejamento estratégico e trace metas. A partir dessas metas, você consegue visualizar quais são os seus objetivos. Então, fica muito mais fácil para você alcançar essas metas. Para que você consiga realmente ter esses resultados, você precisa de um planejamento estratégico, você precisa de ter essa gestão. Não adianta você só vender ou você só ter uma equipe de marketing super preparada. Você precisa trazer resultados para a sua empresa para que ela se mantenha no mercado e traga aí resultados positivos. Um planejamento estratégico, ele vai avaliar diversos pontos aí da sua empresa, diversos pontos da sua clínica de estética, aonde que você precisa melhorar, como que você precisa fazer esse plano de ação, como que você precisa colocar ele em prática, quais que são as fases desse plano, como que você vai seguir esse passo a passo mesmo para você conseguir trazer resultados financeiros. Não adianta a gente ter um grande volume de venda se a gente não tiver isso bem organizado, se não tiver essas estratégias bem traçadas, se você não souber qual que é o objetivo que você quer com essa empresa, aonde que você vai chegar. Então tudo isso é importante dentro de uma gestão financeira que quer aí realmente o resultado, que quer trazer o lucro, né? Que o principal objetivo de uma empresa é trazer lucro para a empresa para que ela se sobressaia no mercado, se desenvolva, cresça e traga ainda mais resultados positivos. Então, através do planejamento, você vai conseguir ver essas questões de direcionamento mesmo da sua empresa, aonde que você deseja chegar. Outro ponto importante dentro da gestão financeira é investir em marketing. A gente sabe que hoje as empresas que estão assim, que elas não estão dentro dessa questão do marketing, elas já estão praticamente um passo atrás. Então, hoje é essencial que toda empresa tenha um planejamento de marketing, que toda empresa tenha estratégias de marketing eficientes. Não adianta você fazer uma postagem no Facebook, uma postagem no Instagram e deixar isso ali todos os dias rodando ali sem objetivo nenhum. Isso é perda de tempo, você acaba perdendo seu tempo, perdendo seu foco, perdendo energia, gastando energia com coisa que não vai te trazer resultado. Então é muito mais fácil você ver ali outras informações que vai realmente fazer outras coisas que vai te trazer resultado. Vimos que em um mundo que as pessoas estão praticamente o tempo inteiro conectadas na internet, se você não está nesse mundo, se você não está na mídia, se você não está ali no seu Instagram ativamente participando ali todos os dias, fazendo as postagens, acompanhando essas postagens, vendo qual resultado que isso está trazendo para você, não vai resolver, não vai trazer resultados mesmo, você não consegue alcançar aí os seus objetivos. A gente já falou aqui várias vezes que não adianta você encher o seu Instagram de postagens sem nenhum objetivo. Não adianta você postar todos os dias, mas ali você tá vendo que aquela postagem ela não tá te trazendo resultado e mesmo assim você continua fazendo da mesma forma.
Então isso aí é uma perda de tempo, é um desgaste de tempo que você poderia estar utilizando para fazer uma outra coisa que seja que traga realmente resultados aí para sua empresa. Então, outra coisa que a gente fala muito sobre isso assim, a gente fala sempre, gente, crie os processos de vocês na empresa. Não adianta cada dia você chegar na sua empresa e fazer de forma diferente. Não adianta você não ter processo, você precisa criar. Qual que é a rotina? É como se você pegasse uma folha e escrevesse toda a rotina ali da sua recepcionista. O que ela tem que fazer? Como que ela vai se apresentar para o cliente? Quais que são as informações que ela tem que saber ali a qualquer tempo, para que se alguém chegar e perguntar para ela, ela tenha aquela informação ali para poder passar para o seu cliente. Então tudo isso é processo. Muitas vezes eu falo processo, a pessoa ela fica assustada porque ela não sabe o que é processo. Imagina uma coisa muito assim de outro mundo, muito além, assim, fala assim, não, Valdirene, processo é uma coisa de empresa que tem milhares de funcionários. Não, gente, para você ter qualquer empreendimento, para você começar a empreender, você precisa de planejar isso, você precisa fazer esse processo. Então, isso é essencial dentro de uma clínica de estética que tem 50 funcionários, ou seja, numa estética que tem 2 ou 3 pessoas. As pessoas que estão ali dentro da clínica de estética, elas precisam entender qual que é o processo, como que isso é feito, quais que são as informações que precisa ali naquele momento para que elas consigam executar de forma efetiva as suas atividades focada ali no resultado. Então eu sempre falo, se preocupe com esses detalhes, que são coisas que trazem faturamento para sua empresa. Eu não estou aqui falando isso de uma pessoa que não é experiente, que não sabe. A gente sabe porque eu administro 2 clínicas de estética. Então toda a experiência que eu passo para você de gestão é que eu vivencio no meu dia a dia. Então é uma coisa que a gente sabe assim a melhor forma. A gente já errou muito, já passou por vários processos, já tentamos várias coisas que não deram certo, para hoje a gente ter esse método, que é o método da Sublime, que a gente consegue realmente trazer resultado. Não é à toa que a nossa empresa ela vai até receber prêmios aí no final do ano com empresas com faturamento com mais de R$1 milhão. Então, as pessoas às vezes elas falam assim, mas eu não vou ficar ouvindo isso é desnecessário, isso não é essencial, isso não é importante. Isso é importante porque a gente já conseguiu alcançar várias marcas de faturamento. Então, por isso, hoje a gente está aqui passando para vocês um atalho, um caminho mais fácil, um caminho mais curto, para que vocês também consigam alcançar esses resultados que a gente tem aqui na empresa, que a gente tem nas clínicas de estética. Muitas pessoas acham que eu estou aqui dando aula ou que às vezes eu não vivenciei esse processo. Na verdade, eu trabalho com isso há 17 anos, eu sou gestora, sou formada em administração e trabalho com esse processo há mais de 17 anos. Então, tudo que eu falo para vocês é o que eu já vivenciei durante esse processo desse tempo inteiro, que hoje é uma coisa que eu faço com muita facilidade. Inclusive, quando foi para eu passar essa informação para vocês que são os nossos alunos, eu tive muita dificuldade porque eu falava com o André, mas isso aqui é uma coisa muito simples, qualquer pessoa pode fazer. Aí, só que eu não entendia que eu já tinha uma jornada imensa nessa área de gestão. Então, para que eu fizesse aquilo dali, era uma coisa muito simples, era muito fácil de se fazer. Mas quando eu fui passar isso para outras pessoas, eu vi que as pessoas elas tinham muitas dificuldades. Tinha muita dificuldade de entender uma coisa que para mim era muito simples. Então, quando a gente desenvolveu esse curso, às vezes eu ficava até frustrada, porque eu falava assim, nossa, André, mas isso aqui é uma coisa muito simples, eu não tenho nem como explicar uma coisa que é simples demais assim para alguém, porque é muito, assim, eu achava que era muito simples. Só que, na verdade, quando a gente implantou na empresa, quando a gente começou a trabalhar essa metodologia dentro da empresa, que eu coloquei para hoje eu faço o acompanhamento das meninas que fazem todo o processo mais de atividade operacional, elas fazem isso e eu só faço o acompanhamento estratégico mesmo dentro da gestão das empresas da André, das clínicas. Então, quando eu falo para vocês, organize e crie processos,
Não é para você escrever uma coisa assim muito minuciosa que talvez não traga até resultado. Aí você pode realmente fazer um processo simples que você consiga entender, que você consiga passar para os seus funcionários e que isso traga resultado. Porque o mais importante não é você só fazer o processo, não é só você criar metodologias. É você colocar em prática essas metodologias e essas metodologias te trazer resultado. Porque a empresa, ela sobrevive de resultado. Então, ela precisa de ter esse processo ali muito correto ali para você continuar seguindo. Outra coisa que eu trouxe para vocês é utilize a tecnologia a favor de vocês. Vocês que têm clínica de estética, tem muita coisa que vocês podem facilitar para o seu cliente, para que o cliente chegue até você. Até mesmo facilitar o agendamento online, facilitar um preenchimento de uma ficha de anamnese. Como que eu faço isso, Valdirene? É só criar um formulário no Google e a pessoa, antes dela chegar ali na sua clínica de estética, ela já preencheu as informações que você precisa. Então, ela vai te passar ali de forma detalhada essa anamnese. Não é difícil de se fazer. É uma coisa muito simples, você faz essa ficha de anamnese, você envia o link para o seu cliente, então ele já vai chegar ali na sua clínica para fazer a avaliação, você já vai ter todas as informações. Inclusive, quando isso você consegue receber essa anamnese antes, você até consegue trabalhar uma estratégia melhor para que você possa vender para aquele paciente. Você vai estudar ali aquela ficha de anamnese antes do cliente chegar na sua empresa. Então você vai entender melhor quais que são os desafios desse paciente, o que esse paciente quer, para que você realmente ali você já treine uma estratégia para você entregar ali para o seu cliente uma quebra de objeção ou uma possível, você já traz a estratégia pronta e aí fica muito mais fácil de você conversar com o seu cliente, de você passar essas informações com mais facilidade. Outra coisa que a gente faz aqui também é envia a localização para o seu cliente, gente. Às vezes a cidade é pequena ou talvez a pessoa não, assim, às vezes fala assim, mas aqui é muito pequeno, Sete Lagoas é muito pequena, é uma cidade pequena, não precisa, todo mundo conhece todo lugar. Tem pessoas que não conhecem, tem pessoas que não sabem como que chega na sua clínica. Então, quando o paciente agendar com você, já manda a localização da sua clínica, porque fica muito mais fácil para ele chegar até você. Então, isso é uma facilidade. Às vezes, por exemplo, aqui em Sete Lagoas o pessoal fala que é pequeno, mas outro dia eu fui numa médica e eu fiquei rodando a cidade para achar um endereço, porque eu não estava conseguindo chegar de forma rápida. Se a pessoa tivesse me encaminhado a localização, eu já ia ligar ali a localização e seria muito mais fácil de eu achar. Então você chega mais tranquilo na clínica, quando você se perde, quando você passa por esse tipo de problema, você já chega na clínica nervosa, então é uma coisa que você pode facilitar a vida do seu cliente. Então, mande a localização quando o cliente agendar para ir na sua clínica. É uma coisa muito simples. A orientação do paciente. Quando você tem algum procedimento que precisa de uma orientação, de um pós, quando depois do procedimento ou antes do procedimento precisa de uma preparação, mande essa informação para o cliente antes. Às vezes o cliente vai fazer um procedimento que não pode tomar sol. Manda a orientação para ele antes falando, olha, você não pode tomar sol. Então, são coisas simples do dia a dia que vai facilitar e o cliente ele vai ficar encantado por você porque você está tendo aquele cuidado com ele, você está tendo um carinho com esse cliente, entendeu? Então, tudo isso é importante até mesmo para o cliente te indicar. Então, quando o cliente vai te indicar, ele vai falar assim, eu vou indicar essa pessoa para aquela clínica, porque aquela clínica, eles têm o maior cuidado com a gente, eles enviam a localização, eles mandam as orientações antes, eles têm um jeito especial de tratar o cliente. Muitas vezes a pessoa fala, mas isso é bobagem. Realmente, se você acha assim, se as pessoas acham que é bobagem e não colocar em prática, realmente não vai funcionar. Agora, quando você coloca... Por isso que, assim, muitas vezes até me pergunto, assim, nós hoje o Brasil, ele é o terceiro maior consumidor de procedimentos estéticos do mundo. Como que existe clínicas quebrando? Como que existe ainda muitas empresas que não sobrevivem no mercado? É justamente porque as pessoas, elas não, assim, muitas vezes a pessoa ela não quer entender esse conhecimento, ela não quer fazer as coisas simples.
aí quer fazer algumas coisas que são muito burocráticas, que são coisas extremamente diferentes e acaba não dando certo. Quando você faz o simples bem feito, você tem a possibilidade de evoluir. Você vai evoluindo isso, você vai levando isso. Agora, quando você quer fazer o negócio lá em cima de uma vez, sem entender o que você está fazendo, sem saber o passo a passo de como fazer, a possibilidade de você tropeçar e de tomar um tombo muito grande é muito alta. Então, quando vocês começarem a pensar nisso, trazer essas informações, nem sempre vai ser assim, coisas assim, extremamente diferentes que você vai fazer que vai te trazer resultado. Muitas vezes você vai fazer uma coisa super simples no seu dia a dia ali, super simples ali na sua clínica, e que você vai ser diferenciado por isso, que você vai trazer resultados para sua clínica por isso. Então, utilizar a tecnologia a favor aí das donas de clínicas de estética, principalmente quem trabalha sozinho, faz essa programação, tem como fazer a programação no WhatsApp para que essa mensagem ela vá automática antes do agendamento do seu paciente, ou quando o cliente mandar uma mensagem, você já programa ali o seu WhatsApp para receber essas orientações, porque é importante e é algo que hoje o pessoal eles estão muito carentes de atenção. Então, quando você dá essa atenção para o seu paciente, quando você cuida do seu paciente, ele te vê com outros olhos e ele vai te indicar mais clientes justamente por isso, por esse tratamento diferenciado. E falando de cliente, eu trouxe aqui também que cliente é prioridade. Se não tiver cliente, não tem empresa. Se você não tiver cliente, como que a sua empresa vai sobreviver no mercado se você não cuida dos seus clientes, que é o seu bem maior dentro da sua empresa? Então, assim, são perguntas que a gente tem que se fazer para a gente observar o que você pode melhorar. O cliente, ele é o principal patrimônio da sua empresa. Se você não está preocupado com o principal patrimônio da sua empresa, como que você vai sobreviver no mercado? Então, assim, são perguntas que precisam ser respondidas. Tenha em mente que sempre, e nunca se esqueça disso, o cliente ele é a chave do sucesso do seu negócio. Sempre. Se não tem cliente, não tem empresa. É simples assim. Os clientes eles precisam de ter esse acolhimento, de ter essa atenção, só assim eles vão te indicar. Eu não indico clínica que eu não indico nada que eu não confie ou que me passa uma sensação ruim ou que não me acolha. Como que você pode indicar um procedimento que você chega na clínica, a funcionária está com a cara fechada, a funcionária não conversa, não te oferece uma água, assim, parece que a pessoa está com mau humor, parece que a pessoa não quer nem te receber. Então, isso é muito importante e a gente precisa observar essas informações, a gente precisa observar isso. Então, os clientes precisam ter o máximo de satisfação possível, só assim ele vai te indicar outros clientes. Então, se o seu cliente não está satisfeito, ele vai embora e ele não vai te trazer mais clientes. Se você tem um cliente satisfeito, ele tem a possibilidade de, além de ser fiel a você, ele vai te trazer muito mais clientes. Então você precisa observar essas informações. São detalhes pequenos que você precisa ter aí na sua clínica de estética para você alcançar faturamentos aí mais altos. E outro ponto é a gestão financeira, gente. Eu vejo muitas pessoas com extrema dificuldade assim na gestão financeira. A gente faz pesquisa aqui para a gente entender melhor os nossos clientes, os nossos alunos, e eles falam para a gente que a principal dificuldade deles é na gestão financeira. Então, assim, para que a sua empresa funcione, ela precisa de ter os pilares dela. E a gestão financeira, ela é um pilar essencial dentro de qualquer negócio. Não adianta vender milhões, não adianta vender bilhões de reais se você não tem uma gestão financeira, se você não tem organização, se você não sabe aonde está esse dinheiro, se você não sabe aonde está os custos da sua empresa. Então, isso é extremamente importante dentro de um negócio. A gestão financeira é extremamente importante. Se a gente não tivesse... na semana passada mesmo,
A Andréia, ela me chegou aqui na empresa com uma preocupação. Ela me perguntou assim: Val, vai ter dinheiro para pagar o 13º? Ou a gente precisa fazer algum resgate, alguma coisa? Eu falei: Andréia, não precisa, a gente fez o planejamento no decorrer do ano e o dinheiro do 13º já está na conta disponível. A gente não precisa fazer nenhum resgate, nada disso, não precisa. Aí, hoje mesmo, na live, ela me falou: Val, quando você for fazer a live, fala pro pessoal dessa minha preocupação, que também era uma coisa que ela tava na cabeça, e ela chegou aqui e me perguntou. Aí eu falei, André, não, a gente já teve o planejamento, a gente fez essa reserva no decorrer do ano, a gente já fez esse planejamento para que quando chegasse em dezembro, a gente não passasse nenhum sufoco. Então, se você tá aí na sua clínica de estética hoje, se preparando para pagar a segunda parcela do 13º e você não sabe de onde que vai tirar esse dinheiro, tá na hora de você começar a parar e refletir para saber onde que você tá errando. Se você trabalha um ano inteiro, você teve um faturamento do ano todo, como que você gastou todo esse dinheiro e hoje você tá aí assim preocupada em como você vai fazer o pagamento agora da segunda parcela do 13º, porque a primeira já foi, né? Então agora a gente tem a segunda parcela do 13º. Então ela me falou: Val, fala disso na live, porque isso foi uma coisa que veio na minha cabeça e provavelmente tem algumas outras pessoas também que estão com essa dúvida, também que tá com esse mesmo sentimento. Mas quando você tem um planejamento estratégico, quando você faz o processo corretamente no decorrer do ano, quando você tem essas informações bem claras, onde você sabe onde que você pode vir reservando esse dinheiro, como que você vai fazer isso, para você não chegar no final do ano e passar sufoco. Como que você vai fazer a distribuição dessa despesa no decorrer dos meses para que você não passe sufoco em nenhum mês. Então, assim, é uma coisa que você precisa. E se você chegou no final do ano e você não tem dinheiro para pagar os seus funcionários, se você chegou no final do ano e você está preocupado como você vai pagar o 13º, significa que alguma coisa no decorrer do ano, no seu planejamento, deu errado. Então a gente precisa rever isso, a gente precisa verificar o porquê. Porque, assim, a gente trabalha o ano e a gente precisa desse planejamento todos os meses. E todo mês você vai analisar essas informações e saber o que você pode melhorar. Como que você pode melhorar? Se tá faltando dinheiro aqui, gente, como que eu vou fazer no próximo mês para que no quarto mês eu não passe por isso novamente? Se esse ano eu tô aqui em dezembro, eu tô aqui com a pulga atrás da orelha para saber como que eu vou pagar a segunda parcela do meu 13º, como eu vou pagar o 13º dos meus funcionários. O que eu posso fazer esse ano, agora de 2023, para quando chegar em dezembro eu não esteja com essa mesma preocupação? Então tudo isso você precisa analisar. O empresário, que é empresário mesmo, ele tem essa preocupação. Ele tem essa visão de olhar para a sua empresa mesmo e de entender como que está indo esse empreendimento, como que está indo a sua empresa, para onde que está indo o seu dinheiro. Você pode ver que a Andréia, ela sempre fala que ela não gosta de gestão, que ela não gosta dessa parte financeira, que ela não tem muita paciência com planilha. Mas ela, como empresária, ela teve essa preocupação de me perguntar: Val, e aí, como que tá o caixa para pagar o 13º? Falei: não, André, fique tranquilo, porque tá ok, a gente vai conseguir pagar tudo certinho, não precisa fazer resgate de nada, porque não precisa. Então, assim, você como empresário, mesmo que você não administre, mesmo que você não goste de gestão, mesmo que você não faça essa parte, você precisa ter essa visão, esse instalar para você acompanhar mesmo a sua empresa. Muitos empresários, a gente vê também que assim, tem essa mesma dificuldade de não gostar de mexer na parte de gestão, de não gostar de planilha. Então, quando você não gosta de fazer, você precisa colocar alguém que faça. Mas não é por isso que você não precise ter o conhecimento para você acompanhar. Porque, assim, a gente sabe que o dono da empresa, ele precisa ter esse olhar para a empresa, ele precisa acompanhar essas informações. Porque muitas vezes
A gente está lá fazendo no nosso dia a dia, o funcionário está ali fazendo todo o processo, mas o empresário, ele tem que ter a visão estratégica de olhar para aquele fechamento e falar assim, ah não, mas isso aqui está errado, isso aqui a gente pode fazer diferente. Não, assim, foram inúmeras vezes que a Andréia chegou para mim e falou assim, Val, eu acho que a gente pode melhorar isso aqui no fechamento gerencial, a gente pode melhorar isso aqui no fechamento financeiro. Então, assim, o dono da empresa, ele precisa ter esse olhar, mesmo que ele não goste de fazer, mesmo que ele não goste de mexer com gestão financeira, que ele acha bobagem, mas ele precisa ter esse acompanhamento que é muito importante dentro da clínica de estética. Então, se você chegou a esse ponto e está com essa preocupação, reveja o seu planejamento, reveja os seus projetos para 2023, para chegar em dezembro de 2023 e você não tá com essa mesma preocupação que você está hoje, porque tem muitas pessoas também que passam todos os anos com a mesma preocupação, mas não se preocupam em mudar, não se preocupam em buscar uma forma diferente de fazer isso, para que consiga realmente chegar em um outro patamar. Aí você chega no final do ano e fala, mas eu tô preocupada porque eu não tenho dinheiro para pagar meus funcionários, eu não sei como que eu vou fazer para fazer esses pagamentos no final de ano, tem escola do filho, tem carro, tem um monte de coisa. Então a gente precisa analisar essas informações e verificar o que pode ser mudado. Outro ponto que eu trouxe aqui também para vocês tenha uma equipe capacitada. Isso é uma coisa assim, ontem eu estava até conversando com um amigo meu que tem uma agência de emprego e ele me falou, Valdirene, o pessoal não quer trabalhar. Então, se você tem uma equipe aí na sua empresa que veste a camisa, que está ali com você no seu dia a dia, invista na sua equipe, capacite a sua equipe para que ela continue aí com você. Porque não tá fácil arrumar funcionário no mercado, pessoal. Ontem esse amigo meu, ele estava me falando, Val, a gente está com muita dificuldade, eu marco entrevista e o povo não vai, marco entrevistas várias vezes. Então capacite a sua equipe para que eles consigam aí evoluir junto com você. A sua empresa vai crescer e eles vão crescer junto com você dentro da empresa. Então isso aí é muito importante dentro de uma empresa. Administrar uma clínica de estética que trabalha diretamente com prestação de serviço é extremamente importante você manter essa equipe capacitada, manter essas pessoas interessadas em trabalhar com você, manter essas pessoas aí dentro da sua empresa. Mas às vezes você pode falar assim, não, mas eu troco. Gente, não tá fácil você contratar funcionário que realmente queira trabalhar, que tá ali para te ajudar, porque muitas vezes essas pessoas, às vezes, hoje, por as pessoas conseguirem assim, ter essa facilidade de empreender, de abrir um próprio negócio, muita gente não está querendo muito patrão mais. Então, pessoal, eles estão realmente querendo ter ali o seu próprio negócio, trabalhar, investir ali na sua carreira mesmo. Então, se você tem alguém aí na sua empresa que veste a camisa, invista nessa pessoa. Treine essa pessoa, capacite essa pessoa para que ela continue aí te ajudando e crescendo junto com a sua empresa. Invista em alta tecnologia. Assim, eu falo isso, a Andréia fala isso todas as lives, todos os dias ela sempre fala isso. Investir em tecnologia. Aí o pessoal pergunta, mas Valdirene, por que investir em alta tecnologia? A alta tecnologia, gente, ela vai te trazer entrega de mais resultado, você vai conseguir entregar mais resultados para o seu cliente, você vai entregar resultado em menos tempo, você vai conseguir cobrar um preço mais justo e também o cliente ele vai ficar mais satisfeito, porque você vai entregar muito mais resultado. Então a alta tecnologia, gente, ela traz inúmeros benefícios para a sua clínica, para a sua empresa. Então você vai reduzir, com um equipamento de alta tecnologia, um procedimento que você teria que fazer 10, 12 sessões, você resolve com 6 sessões. Você vai cobrar um valor mais justo por isso, porque é uma alta tecnologia, você vai entregar mais resultado para o seu paciente. Então tudo isso também tem que ser levado em consideração, ele tem que ser levado em conta dentro de uma clínica que realmente quer ganhar dinheiro, que realmente quer ser destaque no mercado e que tem um objetivo de crescer. Porque o Brasil, gente, eu já falei isso aqui na live hoje, o Brasil é o terceiro maior consumidor de estética do mundo. Não tem como estéticas está falindo, está quebrando ou não está tendo dinheiro. Tem alguma coisa errada. Então,
a gente precisa rever esses planos, rever essas informações. Aonde que a gente está errando? Aonde que eu estou errando? O que eu estou fazendo de errado que a minha empresa não consegue faturar, não consegue sair dos 100 mil reais, não consegue subir o faturamento para mais disso? Então isso, você precisa analisar essas informações. Não é só falar assim, ah não, mas eu não estou conseguindo faturar, mas eu colocar a culpa nas vendas. Não é isso. Você precisa ter um controle ali da sua empresa, você precisa conhecer a sua empresa, você precisa conhecer o seu negócio, saber quais que são os pontos fracos desse empreendimento, entender o que precisa ser melhorado. Então, essa é um outro ponto que eu trouxe para vocês. E tenha um planejamento tributário, gente. É isso, é sério e é verdade. A gente sabe, eu fiz uma pesquisa. E a carga tributária, assim, todo mundo sabe que a carga tributária do Brasil é a maior que existe, né? Mas existem empresários que colocam a culpa na carga tributária, simplesmente falam que, ah não, minha empresa quebrou por causa da carga tributária. Por que existem outras empresas no mercado que estão sobrevivendo no mesmo país, nas mesmas condições que você, e ela consegue ter um faturamento de 1,5 milhão por ano, uma clínica de estética, com 11 funcionários, por exemplo? Como que você consegue explicar isso? Assim, é alguma coisa que a gente precisa parar para refletir. E as pessoas muitas vezes falam assim, ah não, Valdirene, mas a minha clínica quebrou porque a gente está em crise, porque o país está em crise, porque o presidente mudou, porque, assim, traz inúmeras coisas. Mas como você me explica uma clínica que está faturando 1,5 milhão por ano e você está no mesmo país que a pessoa, na mesma cidade que a pessoa e não consegue sair do faturamento de 10, 15 mil reais por mês? Então, assim, isso que vai diferenciar você, é você olhar e conhecer o seu negócio. Olhe para o seu negócio e veja quais que são os potenciais que essa empresa tem. O que eu preciso melhorar nessa empresa? Como que eu vou fazer isso? E comece a traçar essas estratégias, fazer plano de ação e executar, colocar em prática de novo, fazer de novo. Faça quantas vezes for necessário. Assim, para você, não existe você abrir uma empresa hoje e amanhã sua empresa está estourada. Não existe. Estourada, de sucesso, fazendo grande sucesso, faturando 2 milhões por ano, 3 milhões por ano. Não existe isso. Você precisa construir essa carreira, você precisa construir essa empresa. Muitas pessoas às vezes se perdem por causa disso. Mas ele fala assim, ah, mas eu sou formada na área de saúde, eu não tenho conhecimento. Gente, a gente pode buscar conhecimento, tem muito conhecimento no mercado que a gente pode estar indo atrás, trazendo ali para dentro da sua empresa, porque você, assim, siga a sua empresa em frente. Então, isso é um ponto que eu trouxe, que eu fiz uma pesquisa sobre as empresas que estavam quebrando e o que estava acontecendo com essas empresas, e uma das coisas, a primeira, é a falta de gestão, e depois o pessoal me falaram que era a carga tributária, que é uma carga tributária muito alta. Só que existe milhares de estéticas no Brasil, faturando milhões de reais, no mesmo país que você, na mesma cidade que você, e muitas vezes você está ali faturando 10, 15 mil reais por mês. E você não consegue entender como sair dessa situação. Conte com um especialista para ajudar a sua clínica a crescer. Esse ponto aqui que eu trouxe é justamente sobre a gestão, que eu falo muito sobre a gestão financeira, que eu sempre estou aqui falando, que vocês precisam olhar para a gestão financeira, precisa fazer planejamento, precisa fazer plano de ação, precisa colocar esses planos de ações em prática, para que vocês consigam realmente trazer mais resultados para a empresa de vocês. Gente, clínica de estética tem um potencial muito grande de faturar milhões de reais por ano. Então, assim, se você não está faturando, se você não está tendo dinheiro no seu caixa, se você está preocupada com o seu 13º para pagamento de 13º agora, tem alguma coisa que está errada na sua gestão, tem alguma coisa que você está fazendo errada nessa gestão e que precisa ser olhada agora, que você precisa rever isso. Porque não tem explicação. Se a gente tivesse um país que não tivesse consumo de prestação de serviço na área de estética, se a gente não tivesse estéticas bilionárias aqui
no Brasil, aí tudo bem, mas a gente tem ali o seu concorrente que está do seu lado, que está ganhando muito dinheiro e você não consegue ganhar dinheiro. O que essa pessoa está fazendo que você não está fazendo? Então, a gente precisa refletir sobre isso, a gente precisa verificar o porquê que isso está acontecendo. Então, hoje eu trouxe para vocês bastante conteúdo em relação a isso, trouxe várias perguntas para vocês pararem e refletir sobre isso, entender o porquê que isso está acontecendo com vocês e realmente buscar informações para que vocês consigam, em 2023, chegar no final do ano e falar assim, gente, a Valdirene, ela tinha razão, eu precisava realmente de fazer um planejamento mais eficiente, eu precisava de entender o meu negócio, eu precisava de olhar para a minha empresa, eu precisava enxergar a minha empresa, ver o que está acontecendo com a minha empresa, não só chegar no final do ano e falar assim, mas eu não consegui ter resultado, mas o que você fez no decorrer desse ano para mudar o resultado? Hoje mesmo eu estava conversando com uma das meninas aqui e falei com ela, gente, mas se você conseguiu captar tanto cliente assim, se você trouxe esse número grande de clientes, se você não conseguiu converter muito, tem alguma coisa errada, o cliente está errado, você está buscando o público errado. Então toda a informação ela é importante desde que seja trabalhada, que seja analisada e dentro dali você consiga traçar a estratégia, você consiga olhar para aquilo dali e dali você tirar uma informação e falar assim, não, isso aqui deu errado por causa disso, eu preciso melhorar isso aqui da próxima vez. Então isso é importante para vocês. Isso é em qualquer empresa, é em clínica de estética, é em empresa pequena, é em empresa grande. Valdirene, mas eu tenho uma sala. Tudo bem, você vai querer continuar com a sua sala o resto da sua vida? Para você é o suficiente? Você não quer aumentar seu faturamento, você não quer ter mais cliente, você quer continuar do jeito que está? Então isso também precisa ser observado. Se você está com a sua clínica de estética faturando R$10.000 por mês e você está satisfeita e é isso mesmo que você quer, tudo bem, a gente respeita totalmente. Agora, se você está aí com a sua clínica de estética faturando 10 mil por mês, 15 mil por mês, 20 mil por mês e sonha em faturar 100, 200, 300, 1 milhão de reais por ano, vocês precisam ver o que você tem que fazer para você conseguir alcançar esse sonho. Então, tudo isso vocês precisam observar. Pessoal, isso eu trouxe para vocês esse conteúdo. Se vocês estão passando por algum problema na parte de gestão, no dia 12 agora de dezembro, eu vou dar uma aula gratuita sobre gestão financeira para a clínica de estética. Quem quiser participar, o link ele tá na bio, é só você entrar para o grupo lá. A aula ela vai ser no Zoom, ela não vai ser aberta ao público, eu não vou disponibilizar aberta ao público, então vai ser uma live, uma aula na verdade, privada, vai ser através do Zoom e só quem estiver dentro do grupo vai receber o link. Então se você quer participar, se você viu que esse conteúdo é relevante, se você viu que você precisa dessas informações dentro aí na sua empresa para você colocar em prática, então, aqui no link da bio tem o link, você pode entrar lá para o grupo, que no dia 12, às 20 horas, eu vou dar uma aula gratuita sobre gestão financeira para a clínica de estética. E eu espero todo mundo lá, tá? Então é isso, se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar aqui, que eu respondo. E se vocês quiserem mandar de novo, eu deixei uma caixinha também de pergunta nos stories, e você pode estar mandando para mim essa pergunta lá que eu respondo para vocês, tá bom? Por hoje é só, pessoal. Boa tarde, bom final de semana e até a próxima.